Olá, sejam muito bem-vindos ao FIFA Nerd Sports. Vamos falar de futebol. Cada vez mais vamos procurar fazer aqui vídeos para vocês falando de futebol, falando desse balanço desse Mundial de Clubes que vem acontecendo até aqui nesse momento. E certamente nós temos aqui pontos bem interessantes no relatório que aqueles profissionais que a FIFA destacam, que estão vendo as partidas, os jogos, tudo aquilo que realmente é importante para que tenhamos não só uma competição por si só, mas espetáculos e bons jogos. E pedimos para vocês a continuar ajudando o nosso canal, estamos bastante felizes com vocês que têm assinado, acompanhando o nosso trabalho, enfim, pedimos para vocês cada vez mais então assinar o canal e continuar nos dando essa força, tá bem? Então vamos falar um pouquinho desse balanço da competição, que tem pontos interessantes para nós comentarmos aqui. O primeiro aspecto interessante que nós vamos comentar tem a ver com o Arsene Wenger, que é então o principal responsável sobre a competição Copa do Mundo de clubes. Aí nas análises, ele já faz esse trabalho já há algum tempo e ele enfatizou a frase da seguinte maneira, abre aspas, mais disputado do que esperado. Ou seja, então as pessoas que têm a responsabilidade de fazer o trabalho da FIFA, eles estão bastante satisfeitos com o resultado, com tudo que está acontecendo e tudo indica que esse campeonato veio para ficar e que ele será cada vez mais melhorado em cima de que possa ser uma competição que todos os clubes do mundo têm interesse em participar, fazer um bom papel e cada vez mais se postar na elite do futebol com a conquista dessa competição. As 32 equipes que participaram, todas elas fizeram gols. 72 jogadores de nacionalidades representadas em cada jogo, em cada grupo, enfim. Realmente é um campeonato mundial de clubes mesmo, com a grande diversidade de jogadores de vários países. As médias nos estádios também estão bem interessantes, as torcidas estão bem. O trabalho que a imprensa também está fazendo lá está sendo muito legal, estamos recebendo boas imagens, boa repercussão. O pessoal também tem mostrado muito sobre a maneira que as competições norte-americanas são disputadas, a entrada em campo dos jogadores, a questão de clima, enfim. Nós estamos muito bem municiados aí de informações que um ano antes da Copa do Mundo, o que poderá ser a Copa do Mundo de seleções. Agora falando um pouquinho da competição, falando um pouco sobre o Brasil. O Brasil tem o maior número de artilheiros entre todos os países, com 18 gols ali, que é bem interessante, né? Isso é muito bom. A Argentina continua também ali tendo o Messi como seu representante maior, com grandes jogadores argentinos também jogando bem as competições. A França também mostrando ali que está muito bem preparada. E são 38 nacionalidades diferentes que marcaram gols só na primeira fase. Isso mostra que o futebol está bem globalizado e alguns países que há alguns anos não tinham muita tradição com o futebol já começam a crescer, já começam a aparecer. Mas o relatório da FIFA traz um destaque interessante para Michael Olise, do Bayern de Munique, que sem dúvida alguma quem viu esse jogador jogar, a elegância, a classe, toque de bola, né, o próprio Musiala, então mostra aí que realmente é uma competição muito boa e muito bem preparada. Entre as 72 nacionalidades que estavam representadas em campo, como brasileiros, argentinos, fazendo gols, podemos ver então cada vez mais o Mundial de Clubes vai cair mesmo no gosto do torcedor. Existem países como o próprio Brasil que já está sugerindo ter a possibilidade de sediar a competição. Então podemos ver que os números mostram coisas interessantes que poderemos ver pensando na próxima Copa do Mundo, como o caso de Portugal, que ganha a Nations League, está com seus clubes de forma não tão bem interessante na competição, mas os jogadores portugueses, cada um no seu clube, mostrando aí que eles estão vivendo um momento interessante. Então é importante ver isso. Agora falando um pouquinho mesmo, de maneira mais específica, sobre esse grupo de estudo técnico, que enfatiza o alto padrão da competição na Copa do Mundo da FIFA, então podemos ver o seguinte, o torneio está sendo muito mais disputado do que o esperado, segundo Arsene Wenger e sua comissão de profissionais bem interessantes que estão fazendo essa avaliação. O Gilberto Silva também diz também que o torneio foi algo muito importante para os clubes brasileiros que estavam assim, sendo pouco falado no mundo e depois com essa participação interessante volta a ter notoriedade, volta a despertar a atenção do futebol mundial e também os outros continentes também que dentro das suas possibilidades também fizeram o seu melhor. Então no estudo técnico da FIFA, todos que participaram conseguiram levar relevância
ao torneio, à competição, isso é muito importante. Os membros são o Esteban Cambiasso, que foi da Argentina, o Cissé, Toby Helt, que foi jogador de futebol norte-americano, Jürgen Klinsmann, que nós sabemos foi jogador da seleção alemã, técnico da seleção alemã e Estados Unidos, Martínez, que é atualmente técnico da seleção de Portugal, o Gilberto Silva e o Pascal Zubiher. Então, estão os membros que estão fazendo parte desse grupo de estudo, de análise, e eles estão aí com a responsabilidade de emitir relatórios que possam ser muito interessantes. E algumas das coisas que eles podem revelar desses relatórios, algumas entrevistas que eles falam, dão e divulgam, mostram aí uma certa condição de que nós estamos cada vez mais procurando fazer com que a competição seja realmente muito boa e certamente ela vai trazer grandes situações interessantes para o futebol em geral no mundo todo. Como o Gilberto Silva destacou e o Klinsmann também, competição acirrada acima do esperado significa que a parte técnica e tática está sendo bem trabalhada e também a parte de business financeira, porque hoje os dirigentes gestores eles têm uma participação fundamental em procurar recursos financeiros para que as equipes consigam montar equipes com condições de jogar essas competições de maneira acirrada, como está sendo essa competição. Então, o grupo de estudo técnico ali, formado por seus membros, estão mostrando realmente uma satisfação bastante grande em relação ao que eles estão vendo nessa fase de grupo, a diversidade de futebol, de jogadas, enfim, isso tem sido bastante positivo. Agora, uma coisa que nós podemos avaliar aqui também, é que eles falam também muito sobre a questão de que para a Copa do Mundo do ano que vem, alguns ajustes já estão elaborados e serão tomadas providências para que isso possa acontecer e o torneio das seleções tem um pouco mais de qualidade ainda mais superior ao da Copa do Mundo. Estamos vendo, por exemplo, as câmeras, o impedimento automático, a câmera ali que está acoplada ao árbitro da partida. Então nós estamos conseguindo ter uma sensação de praticamente em alguns momentos estar dentro do campo de jogo. Então faz com que cada vez mais também os jogadores tendo essa noção, eles também passam também a cada vez mais evitar a cera e colocar a bola para rolar. O Martinez, que é técnico da seleção portuguesa, ele deu uma entrevista a uma TV que está cobrindo a competição, a DAZN, e nessa entrevista ele falou que realmente tem tudo para correr tudo muito bem. A Copa de Mundo de Seleções do próximo ano, a Copa de Mundo do Clube está sendo um sucesso, e ele falando que especificamente o que ele pode falar sobre Portugal, que é a seleção que ele atualmente é treinador nesse trabalho, é que ele destaca que os clubes portugueses têm muito que trabalhar ainda, mas os jogadores portugueses que estão brigando por espaço na seleção de Portugal, eles estão jogando essa competição muito bem. Em relação aos brasileiros, ele falou que realmente os clubes brasileiros traz uma situação bem importante nessa competição, que vale a pena também observar que o Brasil está retornando cada vez mais a melhorar no futebol, e isso ele falou que faz com que as competições fiquem muito mais fortes com o Brasil ali participar dessa maneira. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa parte de elogios, mas também a críticas. E um personagem importante do futebol mundial, o Jürgen Klopp, ele fez questão de apontar situações que ele acredita que tem que se dar atenção. Então ele acha que o campeonato mundial nesse momento é uma situação que ele não aprova nesse momento, porque ele fala que cada vez mais a saúde dos jogadores de futebol vão estar sendo ali colocadas em risco. Então existe muita preocupação e ele fala que precisa se pensar de uma maneira de cada vez mais diminuir a quantidade de competições de alto nível e de jogos, pensando na saúde dos jogadores e também na receita financeira dos clubes. Mas ele fala que principalmente o que ele quer destacar é pensando mesmo na saúde dos jogadores. Aí o Pep Guardiola foi entrevistado sobre esse ponto e o Guardiola diz que entende a preocupação do Klopp. Ele também diz que o Klopp, no que ele está falando, nós temos que dar assim, uma certa atenção ao que ele está dizendo, porque a preocupação dele é uma preocupação que tem que ser de todos. Todos. Então não significa de repente que é
você eliminar a competição, mas tem que ser dada atenção, porque o Klopp é alguém do futebol que tem peso, respeito, respaldo, e ele fala algo que nós temos que parar para pensar, porque em um curto espaço de tempo pode ser que as palavras dele se tornem uma realidade fatídica no futebol. Então você veja aí que o Klopp então ele está dizendo que é importante ver que nesse momento é a pior ideia implementar essa competição, porque os jogadores hoje estão sofrendo muito e os negócios cada vez mais estão tomando uma postura pela qual o jogador de futebol, os técnicos, profissionais, pessoas que jogam futebol, ficam expostos ao risco de saúde. Então isso faz com que nós possamos então pegar um pouco da ideia do Klopp, um pouco da ideia do Arsene Wenger e analisar então alguns pontos daqui dessa competição da Copa do Mundo. Olhando para os pontos positivos, podemos ver ele como já ganhou mais visibilidade global, ainda criticado no formato, coloca os clubes de diferentes continentes frente a frente, promovendo intercâmbio entre jogadores, técnicos, dirigentes, fazendo com que cada vez mais o futebol se torne forte em todos os patamares. Oportunidade para clubes de fora da Europa, como na América do Sul, da Ásia, África, enfrentar os clubes europeus e conseguir mostrar também a sua relevância no futebol. Desenvolvimento comercial para o futebol global também. Podemos dizer que tem muito investimento para que o futebol como business também seja algo atrativo para quem assista dentro ou fora do estádio. E a ambição e evolução dos clubes menores mostra também equipes como Salzburg, que o próprio Klopp ele é um gestor, possa pensar nas próximas temporadas em fazer alguns investimentos um pouco maior visando essa competição. Agora, dos pontos negativos, sem dúvida, está o desgaste físico e mental dos jogadores, que o Klopp cita. Ele também fala que o torneio para ele aparenta ter motivações muito mais comerciais, e isso vai impactando nas ligas nacionais dos clubes que participam da competição. Os campeões terão muito mais jogos para fazer. Então, imagine alguém que joga a Premier League, Champions League e ainda o Mundial. Então, realmente, são questões que traz ele Klopp aí para que nós possamos pensar nessa competição. E eu acredito que essa questão, quando fala assim em saúde, eu acho não, nós aqui do canal temos certeza, isso precisa sim ser avaliado com cuidado na FIFA e respeitado esse ponto. Querem criticar o Klopp? Possam criticar, mas ele tem razão quando ele exemplifica aí essa condição, até porque ele cita, né, que para alguns clubes vai faltar planejamento e cada vez mais vai ficar difícil para as equipes se manterem ali em alto nível por muito tempo, e algumas poderão sofrer bastante aí com essa condição de participar desse Mundial de Clubes. Precisa ser melhor elaborado, precisa ser melhor analisado e cada vez mais a saúde dos jogadores serem preservadas. Bom, então falando um pouco sobre tudo o Campeonato Mundial, uma parte de campo, tivemos vários jogadores que se destacaram, várias das equipes de imprensa formaram as suas seleções, basicamente um ou outro jogador com nome discutível, mas CT Bono, CT Hakim, CT Jorginho, Lialdes, Igor Jesus, Arias, o próprio Olissé, e agora também vamos vendo aí o Harry Kane, Messi, enfim. Isso mostra que os jogadores estão mostrando uma boa capacidade, um bom nível de competição. Então, pelo menos no que diz respeito ao campo de bola, Di Maria também com excepcional aproveitamento em batidas de pênalti, mostra que a competição ela tem muito para mostrar para os clubes, para cada vez mais se conseguir isolar as coisas negativas, as coisas positivas têm muita tendência em cada vez mais fazer com que o futebol possa crescer, ok? Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Vamos fazer outros falando sobre o tema. Aqui, se vocês quiserem comentários, colocar mais temas que nós possamos comentar sobre o Mundial da FIFA ou o torneio, fique à vontade. Agradecemos e até a próxima. Assine o canal.